certeza. Não podia deixar de atender um convite seu, né? Você que teve esse papel tão importante para a nossa UFMG, que foi colocar de pé justamente a nossa rádio UFMG educativa, né? Para nossa nova satisfação. É muito doido isso, porque assim, quando eu era estudante, já tinha essa lenda da rádio, tinha conseguido a concessão, depois perdeu e tal. Aí, né, ficou essa coisa assim, nunca vai ter uma rádio, não vai ter uma rádio, né? Foi uma luta, viu? Foi uma luta, exatamente. Eu lembro, Aí quando a professora Séries, né, a Séries que era do Centro de Comunicação, me chamou, eu falei, Séries, será que vai mesmo? Aí ela falou, vai sim, porque nós vamos conseguir e tal, isso, aquilo. E aí eu falava sempre com ela, mas como é que nós vamos conseguir viabilizar? Ela falou, olha, Elias, você não vai pedir nada para você, você vai pedir as coisas para o UFMG, você vai ver como é diferente. E aí eu notei, sabe, Sandra, a força da universidade, que como aluno a gente às vezes não nota. Verdade. E eu queria te perguntar assim, quando que você entrou na UFMG? Como é que foi isso? Olha, eu não sou daqui, eu sou do interior de Minas. De onde? Eu sou de Pains, uma cidade perto de Divinópolis, cidade pequena. Mas eu cresci, meu pai era bancário, então eu cresci em várias cidades de Minas. Mas a cidade que eu morei mais tempo foi Uberaba, né? Então eu morei lá desde os meus 7 anos até os 17, 10 anos. E eu morava em Uberaba e eu queria fazer universidade, eu queria fazer a universidade pública. Né? Então eu cheguei aqui em Belo Horizonte no dia do vestibular, para fazer o vestibular aqui. Você veio no dia do vestibular? Eu vim no dia do vestibular, fazer vestibular. Que aventura. Isso foi, exatamente, eu entrei em 82 na universidade, 1982. E cheguei, fiz em 81, eu tinha parentes aqui na cidade, eu vim fazer vestibular, foi assim que eu entrei na universidade. E já queria letras? Eu queria letras, eu sempre gostei de letras, mas eu sempre estudei, para mim letras era muito hobby, uma coisa que eu gostava muito de fazer, eu sempre gostei muito de estudar. Eu estudava, para te falar a verdade, eu estudava para fazer medicina, mas eu sou muito prática, muito objetiva. Em Uberaba só tinha medicina na universidade, a época era privada, hoje é uma universidade federal, inclusive, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Mas a época era uma universidade de medicina privada, e a minha família não tinha condições de pagar. Eu falei, bom, então eu vou para onde tem universidade pública, eu vou para a UFMG. Mas eu sabia que eu não ia passar na UFMG em medicina, porque você está estudando no interior, eu estudava na época múltipla escolha, e as provas da medicina aqui já eram provas abertas. Né? Eu falei, bom, então qual é a segunda coisa que eu gosto mais? Eu adorava, já dava aula de inglês, nessa época. 17 anos eu já dava aula de inglês lá em Uberaba. E gostava muito, sempre gostei demais de ler, amava literatura, o que para mim era hobby, mas é uma área que eu gosto muito, né? Aí eu falei, vou fazer então letras, e passei na época, passei muito bem, que eu estudava muito, né? Letras tinha de manhã e à noite, né? Eram dois. Exato. Você passou para de manhã. Eu passei de manhã porque eu tinha que trabalhar, eu morava aqui, né? Eu não tinha como me manter, eu tinha que trabalhar, meus pais estavam vindo ainda, estavam no interior, depois vieram, mas eu estudava de manhã e trabalhava à tarde e à noite, eu dava aulas à tarde e à noite. Que loucura. Né? Então essa foi a minha vida toda. Você morava sozinha aqui em Belo Horizonte? Não, eu morei primeiro, minha avó morava aqui, e logo depois minha família veio, eu acabei morando com eles também. Né? Mas trabalhava de tarde à noite. Eu me lembro que eu dava aula até 11 horas da noite. Que loucura. E chegava em casa, pegava um ônibus, chegava em casa 11 horas da noite. Hoje é uma situação mais complicada, né? Do que era naquele tempo. Então o tempo todo foi assim. Agora me perguntam, sabe? Falam, mas você queria medicina? Como? Mas você sabe que eu já fiz essa reflexão na minha vida. Duas coisas interessantes. Eu estaria no mesmo lugar se eu tivesse medicina, porque eu sempre gostei muito de dar aula. Então, acho que se eu tivesse feito medicina, eu teria entrado na universidade também. Como professora. Como professora, estaria possivelmente no mesmo lugar que eu estou hoje, porque eu sempre gostei de estudar, sempre gostei de coisas novas, de pesquisar. Então, eu não ficaria contente, por exemplo, em ser uma médica de consultório, isso eu tenho certeza. Então, acho que eu estaria no mesmo lugar que eu estou hoje.